Bom, o regime militar que foi implantado em 1964, o que a gente lembra é que era o governo militar que foi implantado no nosso país por consequência da Revolução. E daí então passamos a ser governados por militares. Tivemos vários presidentes da República que foram nomeados pelo regime militar. Alguns deles, como Figueiredo, como o general Geisel, inclusive o general Geisel que visitou aqui a cidade de Guarujá. E pelo que o senhor se lembra, qual era o sentimento da população em geral em relação à ditadura? Bom, a população vivia meio reprimida, né? Porque não havia liberdade de expressão, a imprensa não podia falar, né? Tudo que escrevia havia censura, e o povo vivia de uma forma reprimida, né? Não tinha grande liberdade, tanto para emprego, como para a liberdade de expressão. Era muito difícil o regimento, porque o povo era muito oprimido. E o senhor considera a democracia positiva? Por quê? Com certeza. A partir da implantação da democracia no Brasil, todos passaram a ter os direitos plenos, né? Tanto a imprensa passou a acompanhar as coisas mais de perto, pôde ter a liberdade das denúncias, que não havia antes, né? Então hoje vocês veem que há denúncia pela parte política, há denúncia na parte do sistema de saúde e tantas outras coisas que o povo passou a ter a liberdade com a democracia. A eleição dos governos municipais, estaduais, que antes a maioria todos eram nomeados pela presidência da República. Então, a partir da democracia, todos os municípios tiveram o direito da sua eleição dos seus vereadores e também dos seus prefeitos e dos governadores do estado. Agora a última pergunta. O que representou para o senhor o fim do regime militar e o retorno da democracia? Bom, para mim, pessoalmente, representou muito, porque até então eu também pude ser candidato, né? Que naquela ocasião a gente tinha vontade de participar de movimentos, de associações, e nada disso podia. Então, para a gente, não só para mim, mas para o povo em geral, né, para todas as categorias, para os próprios estudantes, que foi uma grande força para a volta da democracia, né? Se não fossem os estudantes em movimentos que fizeram no Rio de Janeiro, os caras pintados na época do Collor, que já era democracia, mas ainda estavam tentando voltar o regime militar. Então eu acho que a importância foi muito grande. Muito obrigada. Quais lembranças o senhor tem dos tempos de regime militar? As lembranças são muitas, né? Porque naquele período se falava da Revolução Redentora de 31 de março de 64. Mas, na verdade, houve uma grande repressão, a ponto de cair a Constituição vigente e ficar governando com atos institucionais. E isso levou 3 anos, até 67. Então o povo estava tão inseguro que não sabia como agir dentro da sociedade. O senhor pode fazer a comparação entre a situação econômica daquela época e o dia de hoje? Caso o senhor considere que naquela época a situação econômica era melhor, o senhor acredita que a ditadura era responsável por isso? Ou havia fatores que, para ser melhor naquela época, está pior hoje? Não, isso é uma questão muito de semântica, entende? A situação econômica e financeira do Brasil sempre teve abalada. Isso desde que o Brasil foi proclamado, desde a primeira Constituição de 1934. Então, a nossa situação foi complicada, porque quando houve uma certa independência de Portugal, houve independência política, mas financeira não, porque o Brasil não tinha como se manter. Então isso é uma herança que nós estamos carregando desde a proclamação da República. Pelo que o senhor se lembra, qual era o sentimento da população em geral em relação à ditadura?
população em geral, como não poderia deixar de ser, a ditadura é alguém mandando e outros obedecendo. Então, quem está dentro de um regime político instituído, legal, chamava-se democracia. De repente, vem aquilo tudo tolhido e aí passar a ter uma ditadura que é alguém ditando as ordens e você recebendo. E se não atendesse aqueles reclamos, aquilo que se mandava fazer, você era punido. Teve gente que desapareceu, segundo consta dos anais aí, alguns foram prestar depoimentos, ficaram 2, 3 meses lá, para depois voltar. Então era bem complicada a situação como um todo. Havia algum aspecto que o senhor acha positivo na época em que havia o regime militar e que deveria ter sido mantido nos dias atuais? Caso a resposta seja afirmativa, o que o senhor acredita que tenha piorado? Olha, eu quero ser coerente com a minha resposta anterior. Para mim não tinha nada positivo. Nós perdemos uma democracia onde é o povo que fala, o povo é que governa, porque todo o poder emana do povo e em nome dele mesmo é exercido. E naquela época o povo perdeu o domínio da voz, o poder não emanava mais do povo, e sim da revolução, que no caso era a força militar, que estava no poder. Então, para resumir essa pergunta, eu digo para você, a legalidade era a democracia que nós vivíamos, e a ilegalidade era a revolução. A revolução passou a ser a legalidade e a democracia passou a ser a ilegalidade. Olha que loucura! Houve algum caso ligado à repressão do regime militar que o senhor possa nos contar? Se não houver nenhum caso próximo, pode ser um caso que tenha tido repercussão na imprensa. Olha, eu me lembro na época, porque eu era político da cidade de Cruzeiro, que teve um vereador, aliás, 2 vereadores, que eram muito, assim, acirrados contra a democracia, contra a ditadura, falavam em plenário, falavam, enfim, era demais os e eles foram chamados para prestar esclarecimento lá do 5º RI, que era o 5º Regimento de Infantaria em Lorena, no estado de São Paulo. E ficaram detidos lá mais de uma semana, e segundo eles relatavam, eles foram bastante massacrados lá. O que representou para o senhor o fim do regime militar e o retorno da democracia? Eu acredito que não tenha sido para mim, quanto a população brasileira, devolver a legalidade do regime que era do povo ao próprio povo. Nós estamos vivendo uma situação que era uma ilegalidade, que virou legalidade. E a nossa legalidade, que era a democracia, passou a ser a ilegalidade. Então, o que nós queríamos naquela hora? É voltar ao status quo, ou seja, o status anterior, para que a gente pudesse votar, ser votado, falar, a imprensa está aberta, nós podemos manifestar, que isso aí é um dever constitucional. E quando a democracia, a ditadura entrou, a primeira coisa que se fez caiu a Constituição. E aí eles passaram, repito, a governar com atos institucionais. O senhor considera a democracia positiva? Eu considero muito. Eu sou por excelência, vontade do povo, entende? Quer dizer, a democracia é a vontade do povo expressa. Quer dizer, ela é o governo do povo para o povo. Quer dizer, nós estamos nos manifestando, nós estamos elegendo, nós estamos concorrendo. Quer dizer, então nós estamos com o poder na mão. E a hora que nós perdemos o poder, poxa, que nós que se foi, né? E quando nós retomamos isso aí, para a nossa perfeita vida em sociedade, eu não acredito que ninguém tenha ficado com saudade da ditadura militar. Isso é isso. Muito obrigada.